Olá, eu sou Fabiano Rolim, professor e tradutor também, e hoje no Comento nós vamos apresentar o livro Iota Unum, do Romano Amério. Iota Unum, um estudo das mudanças na Igreja Católica no século XX. Este é um livro escrito em 1985, há 20 anos do encerramento do concílio, e nós já estamos há 40 anos quase da escrita desse livro, mas continua sendo um livro muito relevante para qualquer católico nos dias atuais. Primeiro, quem foi o autor, né? Romano Amério. Romano Amério foi um filósofo suíço, naturalizado italiano, nasceu em 1905, reconhecido por trabalhos de filosofia que ele fez ao longo da vida como acadêmico, né? E a convite do seu bispo, né, da cidade de Lugano, na Suíça, que era na sua origem, ele trabalhou na preparação do Concílio Vaticano II, apoiando esse bispo como um perito, né? E participou também das sessões do Vaticano II. Então, é um autor que conhece de primeira mão, digamos assim, o que aconteceu naquele período conturbado da história recente da Igreja. E 20 anos depois, então, ele lança esse livro, tendo visto as consequências que o concílio trouxe para a vida da Igreja. Hoje essas consequências estão muito mais claras, né, do que em 1985, mas ele já conseguia ali ter uma visão dessas mudanças que passaram a acontecer na vida da Igreja. E o título é peculiar, né? Iota Unum, é uma passagem do Evangelho de São Mateus, onde o Nosso Senhor diz que nem só um iota, a menor letra do alfabeto hebraico, nem só um iota seria mudado nas disposições divinas, né, naquilo que Deus falou, naquilo que Deus quer para o seu povo. E o Romano Amério ele utiliza um método, né, na descrição dessas mudanças que é muito interessante. Ele vai comparar os princípios católicos com documentos do próprio concílio, com documentos de congregações do Vaticano, com discursos do Papa, com publicações no Observatório Romano, que é um jornal oficial do Vaticano, e cobrindo uma ampla gama de temas relacionados à vida da Igreja. Geralmente, quando se fala de crise da Igreja, atualmente pensa-se logo na liturgia, né? Nas mudanças na nova missa. Veja, a liturgia é um dos capítulos, né, desse livro. Os temas são vastos. Ele cobre, de saída, faz uma retrospectiva histórica dos diversos momentos de crise da história da Igreja. Ele vai falar da preparação do concílio, do desenvolvimento do Concílio Vaticano II, do pós-concílio, e aí começa a cobrir uma série de temas que muitas vezes o católico que hoje pode perceber alguma coisa estranha na vida da Igreja em termos de liturgia, em termos de missa, talvez não tenha a visão de quanto mudou o discurso dos homens de igreja, recentemente, em relação a temas como a igreja e o relacionamento com a juventude, a igreja e a questão da mulher, só para dar alguns exemplos, a questão da escola católica, que ele aborda aqui, né? Sempre comparando o princípio católico, o que a igreja sempre ensinou a respeito e o que mudou após o Vaticano II, a catequese, a mudança nas ordens religiosas, a questão do entendimento das virtudes teologais, de fé, esperança e caridade, e divórcio, aborto, suicídio, pena de morte, guerra, só para termos uma ideia da amplitude dos temas tratados, a questão do relacionamento entre o trabalho e a técnica e a contemplação, a democracia na igreja, as mudanças na teologia e na filosofia depois do concílio, a questão do ecumenismo e a mudança nos sacramentos em geral, não só na Eucaristia, mas no batismo também. Ele aborda o sacramento do matrimônio. Então, assim, a amplitude de temas é bastante extensa, né? E dá uma visão para o católico. Não é um livro de polêmica, ele não entra em discussão de opinião de uma ou outra pessoa, mas mostra com bastante serenidade, com uma lógica implacável, essa tentativa de mudar aquilo que a Igreja sempre ensinou,
aquilo que a igreja sempre ensinou sobre todos esses temas. Então, a gente poderia pensar assim, poxa, um livro escrito há 40 anos, será que ele ainda tem utilidade para nós hoje, em 2024? Tem, por causa de uma das características e do gênio do Roman Américo. Ao comparar o que a igreja já fazia, já se falava em 1985 com os princípios católicos, ele consegue reconhecer a força lógica daquelas ideias que estão sendo mudadas e fazer, inclusive, projeções, e olha, isso aqui que está acontecendo, pela força lógica dessa ideia, isso vai descambar nesse aspecto, naquele outro, de forma que às vezes nós estamos lendo esse livro, que foi escrito, como eu falei, na década de 80 do século passado, e parece que ele está falando de temas atuais, por causa dessa capacidade de conseguir enxergar os desdobramentos de uma determinada ideia, de uma semente plantada na vida da igreja. Então, convido você a adquirir esta edição. Tem também um índice riquíssimo, um índice de nomes, de pessoas citadas, mais de 700 personagens citados aqui no livro, e um índice temático, que também pode ser uma boa entrada, né? Se quiser, civilização, comunismo, divórcio, juventude, e uma série de temas. Um índice temático também é uma boa orientação, uma boa maneira de abordar os temas tratados nesse livro. Então, boa leitura para todos vocês.